Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Seja fiel do início ao fim desta mensagem, amém? Lembrando aos irmãos que você não deve esquecer, se inscreva no canal, ative o sininho, também dê o seu like, amém? Estamos com 337 inscritos. Pastor, estamos com 337? 337. Vamos chegar a 1000, irmão. Nós vamos chegar. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu preciso de você. Eu dependo de que você me ajude a conquistar esses 1000 inscritos, porque então o YouTube vai jogar, né, as mensagens para todos os lados, e aí nós vamos alcançar multidões com a palavra de Deus. Amém? Lembrando aos irmãos também que hoje o tema da mensagem será: o que você acha sobre a dúvida? Será que é pecado ter dúvida? Tema da mensagem de hoje: será que é pecado ter dúvida? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 18. Amém? Lucas capítulo de número 7, versículo de número 18. Amém? Nós vamos então aprender sobre este tema tão importante. Fala para mim, seja sincero. Às vezes a gente se sente mal porque surge uma dúvida e a gente diz: meu Deus, será que eu estou pecando contra ti porque eu fiquei com dúvida acerca de alguma coisa? Então, nós vamos aprender hoje, amém? Preste atenção no que diz as Escrituras. Vamos lá? Lucas 7,18 diz assim: E os seus discípulos e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Percebam que ele pede para os discípulos dele perguntar para Jesus: é o Senhor mesmo, o Messias? Ou teremos que esperar outro? E quando aqueles homens, versículo de número 20, chegaram junto dele e disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres lhes são anunciado o Evangelho. Amém? Vamos lá então? Pastor, Deus tem feito coisas grandes. Quero abrir aqui um parênteses antes de te passar aqui o ensinamento da palavra. Nós estamos muito felizes, irmão. Estamos praticamente já terminando, já está quase pronto todo o nosso planejamento para que a gente consiga a conta da nossa igreja. Estaremos apresentando aqui para você no programa, para que você possa ser um contribuinte da casa do Senhor. Amém? Estaremos colocando o QR Code, o número da conta. Você que deseja ser um dizimista, um ofertante, eu estarei anotando os nomes no caderno de oração. Quando nós terminarmos de abrirmos a conta, então a gente já vai preparar tudo isso. E eu vou estar trazendo aqui, mostrando para você o caderno de oração. E você vai pedir: pastor, coloca meu nome aí, porque eu serei um ofertante, um dizimista aí na casa de Deus,
e estaremos anotando o seu nome e levando para o monte, para nós orarmos. Amém? Vamos então para a palavra de Deus. Vamos lá. Será que é pecado ter dúvida? Percebam que João envia 2 de seus discípulos a perguntar para Jesus: Jesus, é tu mesmo que havia de vir ou a gente tem que esperar outro? Jesus então naquela mesma hora cura os enfermos, expulsa os demônios, cura os cegos, faz coisas extraordinárias na frente dos discípulos de João, e ele diz então: vai lá agora, João, e avisa para ele. Aliás, vai lá agora vocês que são discípulos de João e avisa para ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho. Pastor, João Batista teve dúvida? Teve dúvida. Mas o interessante é em que João, capítulo de número 1, versículo de número 29, a Bíblia diz assim, que ele teve certeza. A Bíblia não diz que ele teve dúvida. Eu já vou ensinar para você se é pecado ou não ter dúvida. Calma, nós já vamos chegar neste ponto. Eu quero que você primeiramente aprenda que este homem que teve essa dúvida, no início ele não tinha, ele teve certeza. Vamos ver então? Preste atenção. João, capítulo de número 1, versículo de número 29. João estava ali, ele é chamado João Batista porque tem muita gente que acha que é o nome dele. Não. É João o Batista, porque ele batizava as pessoas. Então ele estava ali batizando no Jordão, de repente ele vê um homem descendo. Quando ele vê aquele homem descendo, olha só o que ele diz. João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele olha e diz: este é aquele, versículo de número 30, do qual eu disse: após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João, testificando, disse: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Quer dizer, João teve certeza, este aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não teve dúvidas. Logo em seguida, eu mostro para você lá em Lucas capítulo de número 7, que ele teve dúvidas. Ele mandou perguntar, mandou os discípulos: vai lá, pergunta, porque eu não estou tendo certeza não, se é ele ou se não é ele. Tema da mensagem de hoje: será que é pecado ter dúvida? Pastor, responde para nós se é pecado ter dúvida. Não é pecado ter dúvida. Pecado é você não tirar a dúvida. Como é que é, pastor? Não é pecado ter dúvida. Não é pecado que tenhamos dúvidas. Pecado é não ir tirar a dúvida. Perceba que João Batista teve uma dúvida. Ele teve uma dúvida. Ele teve uma dúvida, mas ele não deixou de tirar essa dúvida. Pastor, por que ele teve essa dúvida, pastor? Por que João Batista teve essa dúvida? Eu vou explicar para você, irmãos. No momento em que ele estava com dúvida, ele estava preso. Ele estava no cárcere. Ele tinha sido preso
e ele seria decapitado. Estava ali condenado à morte. Por quê? Porque estava pregando a palavra, porque estava pregando a verdade. Por que veio essa dúvida na cabeça dele? Peraí, em Isaías, capítulo de número 61, porque ele era um conhecedor, o próprio Espírito de Deus usava a vida daquele homem. Tanto é que ele disse aqui: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um que é antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ou seja, ele tinha conhecimento sobre o Messias. Eu acredito, a Bíblia não dá detalhes, mas eu acredito que ele conhecia Isaías 61, versículo de número 1, vamos ver o que está escrito? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso aqui é uma profecia sobre Cristo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quer dizer, ele conhecia essa profecia em relação a Jesus, mas no momento em que ele teve dúvida, ele estava preso, estava condenado à morte, e Jesus, ele ficou sabendo de Jesus, ficou sabendo que Jesus curava, libertava, fazia milagres, fazia maravilhas. O tempo estava passando, a condenação da morte estava se aproximando e Jesus não fazia nada a respeito da situação dele. Então entrou a dúvida, porque ele disse: espera aí, eu ouvi falar que o Messias, ele veio para abrir as prisões aos cativos e dar liberdade aos presos. E por que Jesus não vem aqui? Por que ele não vem aqui me libertar, me ajudar? No momento em que ele manda os discípulos falar com Jesus Cristo, a Bíblia diz que naquele momento, Jesus mostra para ele, através dos discípulos dele, Jesus mostra, deixou claro, curou os enfermos, expulsou os demônios, fez o que tinha que fazer, irmão. Aí ele entendeu, é ele mesmo. Quando os discípulos dele voltaram e contaram para ele, acredito eu que ele disse, é ele mesmo. E aí ele descansou, porque ele disse: se ele curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, o que este homem não pode fazer acerca da minha vida? É ele mesmo, eu não tenho dúvida. Eu quero te dizer, você que me ouve agora, eu não sei se você está passando por algum tipo de problema, está agora, neste exato momento, passando por alguma situação terrível, e o inimigo tem lançado dúvidas. Será que Deus tem olhado para você, tem te visto? Será que ele não vê a situação em que você se encontra? De repente, você está na mesma situação que João Batista, dizendo: meu Deus, eu estou num momento agora de dificuldade, aonde está o Senhor? E aí bate a dúvida: será que Deus me ama? Será que Deus cuida de mim mesmo? Será que Deus... O inimigo é terrível, irmão. Ele lança na tua mente um monte, nas nossas mentes, na hora do problema, ele lança: será que Deus te ama mesmo? Será que se ele te amasse, você estaria passando por isso aí? São tantas as situações em que a gente passa às vezes e o inimigo fica lançando dúvidas sobre a cabeça da gente. Só que o nosso Deus deixou claro para João Batista, através dos discípulos: vai lá, fala para ele o que vocês acabaram de ver e o que vocês acabaram de ouvir. Eu curei, libertei, fiz milagres, sou eu o Messias. É ele que cuida de você. João, quando ficou sabendo disso, disse: não tenho dúvidas mais. A minha vida está nas mãos do Messias. Se ele cuidou do corpo daquelas pessoas, o meu que está preso aqui está nas mãos dele. Eu entrego nas mãos dele. Eu tenho certeza que ele deve ter pensado isso. E ele descansou. Pastor, volta para aquilo que o senhor estava dizendo. Então quer dizer que não é pecado ter dúvida? Não.
Pecado é não ir tirar a dúvida. Quando João teve dúvidas, ele não ficou ali parado tendo dúvida, não. João, quando teve dúvidas, ele foi lá para tirar a dúvida. Ele enviou os discípulos para tirar a dúvida. Ah, entendi, pastor. Por que não é pecado ter dúvida? E sim é pecado não tirar. Por quê? Aqueles que não tiram as suas dúvidas... Imagina, você teve uma dúvida. Aí você não foi lá tirar. Quando você não tira a sua dúvida, você está abrindo uma oportunidade para críticas. Para que você mesmo comece a criticar. Você vai começar... Quando você não tira a dúvida, você começa a imaginar o que você quer. É onde o inimigo trabalha. Ah, pastor, entendi. Não é pecado ter a dúvida. Pecado é não ir lá tirar a dúvida. Porque se eu não tiro a dúvida, eu dou lugar a argumentos, às vezes ilusórios, coisas que a minha cabeça vai começar a imaginar. A dúvida traz a incerteza, ou seja, dos verdadeiros fatos. E abre-se então um leque de situações para que eu possa começar a falar, às vezes, com julgamentos. Às vezes a gente julga injustamente. Por quê? Por quê? Simplesmente porque eu não fui lá tirar a dúvida. Quero te contar agora um testemunho. Em outro vídeo eu falei sobre esse testemunho. Quero repetir ele hoje. Um certo rapaz. Olha como é que é terrível, irmão. Não é pecado ter dúvida. Pecado é não me tirar a dúvida. Olha que coisa terrível. O rapaz, servo de Deus, diácono da casa do Senhor, estava ali com muita sede, vindo do serviço, passou. Ele disse, meu Deus, eu estou com muita sede, muita sede. E ele decidiu, ele colocou no coração, eu vou tomar uma tubaína. Olha que maravilha. Lembra da tubaína, irmão? A tubaína é manto. Tubaína é gostoso, né, irmão? Aí ele disse, vou tomar uma tubaína. Entrou dentro de um bar. Entrou dentro de um bar, perto, ali já bem próximo da casa dele. Entrou dentro do bar, pegou a garrafa de tubaína antigamente. Eu não sei, eu nunca mais tomei tubaína, mas eu sei que a garrafa antiga, ela se parecia com a garrafa de cerveja. Aí acontece, ele colocou a tubaína dentro do copo. Colocou a tubaína dentro do copo. O rótulo da garrafa, o rótulo que identificava ali que tipo de bebida que era, estava para dentro. Quem passasse na porta não conseguia identificar que bebida era aquela. Você há de convir comigo que quando a tubaína está dentro do copo, ela se parece com a cerveja. Sim ou não? Se parece. Quem é que passa na porta do bar? Uma tuia, como diz o... Ô irmão, eu fico invocado. Um monte de crente língua solta. Porque, me desculpa, para fazer uma coisa dessa, que esses crentes fizeram, é só para não guardar a língua dentro da boca mesmo. É gente que gosta de confusão, irmão. É gente que gosta de julgar a vida dos outros. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Passou um monte de crente na porta do bar. Bateram o olho. Tudo da igreja dele. Meu Deus, olha lá o diácono fulano. Jesus, tem de misericórdia. O diácono fulano tá bebendo cerveja. Pergunta se aquele monte de crente fofoqueiro entrou lá dentro lá para perguntar, para ver, para tirar a dúvida. Bater o olho, deduzir o que eles quiseram, foram direto no pastor. Correram no pastor. Pastor, você não sabe. Fulano
estava bebendo cerveja. Todos nós vimos, pastor. O pastor também não vigiou. Quando chegou no culto seguinte, o pastor não vigiou, irmão. Aí o irmão entra, vai tomar o posto dele ali na porta, porque ele era diácono. Na hora o pastor falou: fulano de tal, você, por favor, senta no banco, porque depois nós temos que conversar. A partir de hoje você está no banco. Irmão, mas o que aconteceu, pastor? Está no banco, irmão. Temos várias testemunhas de um pecado que você cometeu. Está no banco a partir de hoje. Resultado: chegou ao conhecimento do irmão que ele tinha feito, e na verdade era só tubaína. Destruíram com a reputação do irmão. E aí o que aconteceu? O irmão se afastou da presença de Deus por causa de pessoas que tiveram dúvida, mas não tiveram coragem de ir até lá para tirar a dúvida. Pastor, entendi, pastor. Não é pecado ter dúvida? Não. Pecado é você não ir lá tirar a dúvida. Percebam que Jesus não ficou triste com João. Pastor, João teve dúvida se Jesus era o Messias, se ele era o Salvador, esperado por Israel. Jesus não ficou triste, não? Não, vou te provar agora. Versículo de número 24. Olha o que diz. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João. Jesus começou a dar testemunho de João. Olha só. O que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícia são os que estão nos passos reais. Mas o que saístes a ver foi um profeta. Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. Olha aí. Jesus, em vez de ficar triste, elogia João, porque João tomou a decisão de ir lá tirar a dúvida. Que coisa linda, né, irmão? Jesus ficou feliz. Jesus começou a elogiar João. João só queria entender o que Jesus queria, qual era a situação dele naquela história. Eu acredito que quando João ouviu, como eu já disse, veio sobre ele uma confiança. O meu corpo pode estar preso, mas a minha alma e o meu espírito estão livres. E tem outra, se Jesus curou aquele monte de gente, tratou do corpo de todas aquelas pessoas, ele pode, antes mesmo de eu ser morto, ele pode vir aqui e me tirar dessa prisão. Outrora, ele foi decapitado. Pastor, mas ele foi decapitado, pastor. Pastor, ele confiou, mas ele foi decapitado. Eu tenho algo para dizer para você. João, eu tenho certeza que ele tinha dentro do coração dele a confiança de que a partir daquele momento ele poderia descansar, mesmo estando dentro de uma prisão. Por quê? Porque ele entendeu, se Jesus faz tudo isso com o corpo humano, se ele fez tudo isso com essas pessoas, curando, libertando e trazendo tantas vitórias, o meu corpo só será morto, eu só serei morto se ele quiser. Pastor, nós que somos servos de Deus, temos que ter essa confiança? Exatamente. João foi decapitado. Ele não teve liberdade. O corpo dele não escapou da condenação da morte. Mas ele foi embora tendo essa certeza. Eu só vou morrer quando Jesus quiser. Porque ele me provou que ele é aquele que tira das prisões, tanto espirituais como também das prisões naturais.
Pastor, Jesus também tira das prisões naturais? Tira. Se ele quiser, ele tira. Se ele quiser, ele tira, porque ele libertou a Pedro. Lembra da passagem de Atos dos Apóstolos? Pedro estava preso. O anjo foi até lá. Libertou, abriram-se as cadeias e ele libertou a Pedro lá da prisão. Eram 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 homens guardando aquela prisão, mas todos eles tiveram que ver que João já não estava, aliás, que Pedro já não estava mais lá. Jesus, ele pode fazer o que ele quiser. Então, essa é a confiança que vem sobre nós, que estava sobre João e que tem que estar sobre você que me ouve agora. Se você é servo de Deus, não se preocupe. Descansa. Não importa a situação em que você está, não permita que a dúvida venha te perturbar. Você tem que entender, peraí, eu tenho que descansar, porque o meu corpo está nas mãos do Senhor. Eu não sei se você está agora com alguma doença, mas você tem que descansar dizendo, o meu corpo foi comprado por bom preço. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20. O meu corpo foi comprado por bom preço. Eu devo glorificar a Deus no corpo e no espírito. Eu tenho que descansar. Eu preciso descansar, porque eu só vou morrer se Ele quiser. Você só morre se o Senhor quiser. É na hora que Ele quiser. Foi assim com os apóstolos. E será assim comigo, e será assim contigo. Pastor, você tem certeza disso? Tem. Até os nossos ossos estão guardados. Salmo de número 34, versículo de número 20. Em 2 Reis 13, 21, diz que, olha irmãos, até os nossos ossos estão guardados. A Bíblia diz que um homem foi jogado, ele estava morto, foi jogado dentro da cova de Elias, bateu nos ossos de Elias e ressuscitou na hora. A unção que estava nos ossos ressuscitou aquele homem. E a Bíblia diz que ele se pôs de pé. 2 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 21. Até os meus ossos, pastor, estão guardados? Salmo 34, 20? Exatamente. Até os meus ossos, até os nossos ossos estão guardados. Eu já vou orar por você, mas eu quero que você entenda. Não deixe que a dúvida venha te perturbar. Não se perturbe com dúvidas. Simplesmente lute para tirar as dúvidas. Por quê, pastor? Porque não é pecado você ter dúvida. Pecado é você não ir tirar as suas dúvidas. Ainda que o inimigo fique tentando jogar dúvidas sobre a sua cabeça por causa da situação em que você se encontra. Você não é... O inimigo faz desse jeito, ó. Você não é crente? Se Deus te amasse, você não estava aí agora passando por isso? Você tem que olhar na cara do diabo e dizer para ele, escute aqui, Satanás. O meu Jesus pode tudo e todas as coisas. E a minha vida foi entregue nas mãos dele. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o domínio sobre o que vai ou não acontecer comigo se não for o nosso Salvador. O Espírito de Deus é o único, uma vez que você entregou sua vida para ele. Uma vez que você entregou o corpo, alma e espírito, é ele que cuida de você. Não é o inimigo que diz, que coloca a regra dizendo vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Não, só acontece por permissão daquele a quem você entregou a tua vida. Então não tenha dúvidas. E ainda que você tenha dúvida, não é pecado. Lute, busque a Deus, busque na palavra, busque revelação, busque a voz do Senhor, até você conseguir tirar todas as tuas dúvidas. E eu te garanto, assim como ele respondeu para João e tirou as dúvidas de João, ele vai tirar as tuas dúvidas também. Amém?
Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se essa pessoa que me vê agora está passando por alguma situação adversa e por causa disso ela tem dúvida. O inimigo às vezes lança dúvida, dizendo: Deus não te ama, Deus não se importa contigo, olha o que está acontecendo com você. Se ele se importasse com você, você não estaria passando por isso. É tudo mentira do diabo. Senhor, não é pecado termos dúvida, pecado é não me tirar dúvida. Por quê? Porque se eu não vou tirar dúvida, eu começo a acreditar no que os meus olhos estão vendo, no que as circunstâncias estão me apresentando. Aí eu não tiro a dúvida e a minha fé é jogada por terra. Se eu não tirar a dúvida, o inimigo ele vence. Por quê? Porque o Senhor, ó Deus, tem resposta para me dar. Então eu tenho que tirar as dúvidas. E o Senhor com certeza me responderá. Porque está escrito: clama a mim. Jeremias 33, versículo de número 3. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor vai te responder. As respostas virão para as tuas dúvidas. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Pergunte e Jesus te responderá. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Envie este vídeo a alguém que você sabe que tem dúvidas se Jesus cuida ou não do corpo, da alma e do espírito dela. Tirará suas dúvidas através desse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.